Tenho certeza que essa palavra de hoje vai produzir uma grande transformação e vai abrir os teus olhos para a liderança. Sim, você tem liderado a sua vida, os seus projetos. Nesse ano, é preciso tomar as rédeas da vida, dos projetos, sonhos e planos e começar a liderar. Eu tenho certeza que essa palavra vai te dar ferramentas e instrumentos necessários para que você possa iniciar esse tempo de liderança em sua vida, se tornando um verdadeiro combatente, um valente guerreiro, dentro da palavra de Deus. Por isso, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se essa mensagem fizer sentido para você, compartilhe com seus amigos e grupos pelo WhatsApp. Meus irmãos, antes de ler a palavra, eu quero falar sobre a liderança de um homem que passou a maior parte de sua vida não exercendo a liderança. Talvez, como muitos de nós, passamos a maior parte da vida sem exercer a liderança e chegou um momento, talvez por uma crise, por uma situação, um problema, uma dificuldade, que nós necessitamos exercer a liderança sobre a nossa vida, sobre a nossa família ou até sobre o nosso povo. E de quem eu estou falando? Estou falando de alguém que estava sob a pressão do inimigo, opressão do inimigo, escondendo de seus opressores, chamado Gedeão, que foi um líder que serviu a Deus, ao seu povo como um juiz, numa época de muita iniquidade, sabe? Era uma época conturbada para a nação israelita e esse período era um período de frouxidão moral, de relativismo religioso, uma coisa bem guardar as devidas proporções, bem semelhante ao que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil e até, poderia dizer, no mundo. A nação israelita vivia um caos moral, vivia um caos espiritual. Ela tinha experimentado assim várias dificuldades. E aí, nessa situação, Deus precisava encontrar um líder, alguém que liderasse o seu povo, pois o povo estava oprimido. Sim, o povo estava oprimido. E eu vou colocar aqui na palavra para você. Juízes capítulo 6, versículo 11. Depois veio o anjo do Senhor, sentou-se debaixo do terebinto de Éfra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava limpando o trigo no lagar para escondê-lo dos madianitas, que oprimiam o povo. O anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Escutou a palavra? O Senhor está contigo, valente guerreiro. Gedeão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos vieram todos esses males? Onde estão aqueles prodígios que nos contaram nossos pais, dizendo: o Senhor fez-nos verdadeiramente sair do Egito? Agora o Senhor abandonou-nos e entregou-nos nas mãos dos madianitas. Então o Senhor, voltando-se para ele, disse: vai, com essa força que tens, e livra Israel dos madianitas. Porventura, não sou eu quem te envio? Ó Senhor, respondeu Gedeão, como que livrarei eu, Israel? Minha família é a última de Manassés. Eu sou o menor na casa de meu pai. E o Senhor replicou: eu estarei contigo e tu derrotarás os madianitas como se fossem um homem só. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, preste bem atenção no que eu vou falar agora, porque pode transformar toda a trajetória do teu ano ouvindo isso de Gedeão. Perceba bem, o Senhor vai lá e o povo de Israel estava oprimido, escondido, massacrado mesmo ao cúmulo, viviam escondidos em montanhas, em cavernas, e Gedeão é chamado, estava lá escondendo, e olha como é interessante, né? Ele estava lá escondendo, limpando o trigo para esconder dos madianitas. Mas o Senhor chama e diz assim: o Senhor está contigo, valente guerreiro. O anjo do Senhor aparece. É impressionante como Deus chama de valente guerreiro aquele que estava se escondendo. Então, aparentemente, ele não era valente, era covarde, estava se escondendo, estava escondendo as coisas, e Deus o chama de valente guerreiro. Então, entenda, um dos significados do nome Gedeão é guerreiro. E o anjo o encontrou amedrontado, escondido, sabe? E escondendo, inclusive, dos inimigos, que eram os madianitas. E enquanto limpava o trigo no lagar, que era o lugar específico para as uvas, uma aparente contradição, que só Deus tem essas contradições
abençoadas, encarrega de libertar o seu povo. Mais ou menos o que acontece comigo, com você. A mesma coisa. Entenda, chama de valente guerreiro aquele que está acovardado. E olha o que eu vou falar para vocês. Deus vê em nós coisas que nós não vemos. O próprio Gedeão diz: mas eu, Senhor, minha família é a última. Eu sou o último dos meus irmãos. Olha quantas dificuldades ele colocou. Eu sou o último, eu sou o improvável. E talvez você hoje que está aqui comigo seja o improvável. Mas Deus considera força onde nós não temos. Deus nos aplica e nos dá força para aquele que está acabrunhado, fraco, amedrontado, acovardado. E aí nós devemos considerar, que eu quero falar para vocês hoje, quatro aspectos importantíssimos, muito importantes, sabe? Para nós percebermos sobre essas lições espirituais que nós aprendemos com Gedeão. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre o chamado. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, valente guerreiro. Não parecia ser realista isso, porque ele não era guerreiro e nem muito menos valente. Disso aprendemos essas lições. Primeiro, pegue aí. Hoje eu quero falar só 3 lições para você. 3 lições. Primeira, Deus enxerga a nossa realidade de um modo diferente do que a vemos, porque o Senhor não vê como um homem vê. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Deus chamou de valente guerreiro aquele que não era. Combatente, valente guerreiro, nem sempre foi valente, nem sempre foi combatente. Talvez no passado foi covarde, talvez seja o teu caso. Viveu um ano de covardia, de medo, se escondendo, mas chega o momento certo que Deus vê em você aquilo que nem você mesmo vê. O Senhor não vê, Ele nos enxerga de um modo diferente. Essa é a primeira lição. Deus me enxerga, escreva isso. Deus me enxerga a minha realidade, Deus enxerga a minha realidade diferente do que eu vejo. Deus vê você muito maior do que você se vê. Segunda coisa, Deus nos observa e está conosco, embora as circunstâncias pareçam dizer o contrário. Os seus olhos estão atentos aos fiéis dessa terra que têm recebido do Senhor a misericórdia. Então é bem simples. Parece-nos muitas vezes que o Senhor nos esqueceu. Na palavra que eu li, Gedeão faz uma pergunta a Deus: mas Senhor, por que está acontecendo tudo isso? O Senhor livrou do Egito, eu ouvi, mas e por que nós estamos nessa situação? Por que nós estamos nessa situação? Então, Deus está nos observando, Deus está conosco mesmo quando a gente não percebe. Tem uma música que diz assim, que Deus cuida de mim mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não percebo. E Deus está só esperando aquele momento certo, que no meio da tua covardia Ele vai levantar a tua força e mostrar quem você é capaz. E eu quero só te dizer, você é um valente guerreiro. Você é uma valente guerreira. Eu preciso dizer isso para você, porque talvez hoje, assim como Gedeão, você está cercado, está escondido numa caverna, talvez você está se escondendo dos inimigos, talvez você está com medo do novo que vai viver, talvez você está com medo das dívidas, dos problemas, das enfermidades, das tribulações, da pandemia, talvez você está com medo de tantas coisas, e eu quero só te falar uma palavra poderosa, meu irmão, minha irmã. Deus vê, primeiro, em você aquilo que você não vê. Segunda coisa, Deus está contigo observando, embora as circunstâncias pareçam dizer que Deus te esqueceu. E terceiro, Deus conhece o nosso potencial, mesmo que não saibamos que ainda o possuímos. Ele nos escolheu quando ninguém teria motivos para fazê-lo, Salmo 138, versículo 16. Ele nos escolheu quando ninguém teria motivos para fazê-lo. Deus conhece o teu potencial. Esses 3 pontos são necessários para ser um combatente. Por que a gente muitas vezes pensa que nós não temos a capacidade de combater, de lutar, de guerrear, de triunfar? Nós pensamos muitas vezes que nós não temos a capacidade de ir adiante, de enfrentar o tamanho desse problema ou o tamanho desse inimigo. Deus enxerga a nossa realidade de um modo diferente. Segundo, Deus nos observa quando nós pensamos que Ele nos esqueceu. Terceiro, Deus conhece o nosso potencial quando ninguém vê, nem eu mesmo imagino que tem esse potencial. E eu poderia resumir dizendo, Deus te vê como um valente guerreiro, mesmo quando você se vê como um covarde, como um fracassado, como um derrotado. Deus já te vê como um vencedor. Escreva isso, Deus me vê como um vencedor. Inclusive, eu quero que você
termine colocando um comentário, coloca o seu nome. Meu nome é Geraldo, né? Então você coloca o seu nome e diga assim: Geraldo, você vai colocar o seu nome. Eu sou um combatente. Escreva isso. Geraldo, eu sou um combatente, um valente guerreiro. Amém. Só isso. Escreva, porque desbloquear isso é o primeiro passo para se tornar combatente. Eu sou um combatente, um valente guerreiro. Todos os dias, ao meio-dia, eu faço uma live, Poderosíssimo Texto São Miguel Arcanjo contra os Males, que é a live dos combatentes. E eu quero te convidar, de domingo a domingo, todo dia, meio-dia, vem rezar comigo. Se essa palavra fez sentido para você, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tem em vermelho aqui, inscrever-se. Clica no inscrever-se, vai aparecer um sininho, você ativa o sininho, vai aparecer todas. Você clica em todas. Faz isso agora. Faz isso agora porque para você que já é combatente sabe que isso é importante. E para você que não me conhece ainda, para você que não caminha comigo, seja bem-vindo. Nós fazemos parte da comunidade Missão Resgate e nós somos combatentes. E eu tenho certeza que juntos nós vamos crescer e triunfar nesse ano. Que Deus te abençoe e te guarde. Força e coragem.